e pela justiça do céu, Senhor da glória, que não é para aquele que merece, Senhor, mas é para todos, sobre todos que creem no Teu Filho, Senhor Jesus. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo toda presença desagradável que nós não convidamos, Pai querido, porque nós não temos parte com o Teu inimigo, com o nosso inimigo. Senhor da glória, a Tua igreja é o Seu jardim, Senhor amado, exclusivo, selado, Senhor, tão somente para a Tua visitação. Então nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha falar nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, porque o Teu falar é agradável, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu te peço, Senhor, nos alimenta com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar, amém? Deixa aberto, irmãos, o livro de Gênesis, amém? Capítulo 28. Gênesis 28. Irmãos, na geografia, eu sou formado em geografia. Geografia, irmãos, a gente aprende território, região e lugar. Os irmãos vão entender o porquê disso, tá bom, irmãos? Que eu estou citando isso. Território é uma porção muito grande. O território brasileiro é muito grande. Território é feito por várias regiões, né, irmãos? Existe região e sub-região, né? Região 4, né? Norte, Sul, Leste, Oeste. E sub-região, Nordeste, Noroeste, Sudeste. Amém, irmãos? No mundo espiritual existe o território é o céu. Assim como, por exemplo, o nosso país que é continental, muito grande, mas é o território brasileiro. A Bíblia fala que Abraão fala que aqui não era, ele buscava uma pátria. Se a pátria dele fosse aqui, ele teria achado. Só que ele está falando do céu. Então o céu é um território composto por várias regiões, que é a igreja, o céu. As regiões do céu são as igrejas. Amém, irmãos? Região, ela é menor que um território, mas é grande também. Agora, o mínimo do espaço é o lugar. Lugar é a relação, lugar ele é particular. É a relação entre você e o espaço. É o lugar. Amém, irmãos? Isso compõe o lugar. Lugar é particular. Então, irmãos, olha só. Quando o endemoniado de Gadara, né, quando Jesus chegou perto dele, né, ele tinha uma legião de demônios. Ele estava habitando no cemitério, a Bíblia fala. Mas o problema daquele não era o lugar, era um lugar. Ele se relacionava com o cemitério, era o lugar dele. Mas o problema não era só o lugar. Porque a Bíblia fala que os demônios rogavam para que Jesus não expulsasse da região, está escrito. Da região. Então o problema era maior do que se pensava. Não era só o lugar, era a região. Só que a Bíblia fala o que, irmão? Que o Senhor Jesus Cristo veio para desfazer as obras do maligno. Então está escrito em Isaías capítulo 9. Aqueles que habitavam na região da sombra da morte, viu resplandecer o quê? A luz. Então o Senhor Jesus também ia tomar o quê? A região. Tanto que, quando Jesus libertou o endemoniado de Gadara, o que aconteceu? Ele pediu, deixa eu seguir. Ele queria ser um dos discípulos do Senhor Jesus. Jesus, não, você vai ficar aí. Por quê, irmão? Porque Jesus tinha uma obra para fazer. Eu estou aqui, só para os irmãos entenderem. Quando aqueles demônios pedem para entrar nos porcos, irmão, porco é coisa boa, não é que demônio gosta de bacon, né, irmão? Né? Eles pedem para entrar nos porcos, não tem nada a ver, irmão, porque porco é sujo, você não pode comer porco. Se porco, né, irmão? O que acontece? É porque eles não queriam perder a região. Tanto que quando eles entram nos porcos, os espíritos fazem com que os porcos se lancem no precipício, e em seguida
vem os homens da cidade e manda Jesus embora. Os espíritos saíram dos porcos e entraram nos homens da cidade para mandar Jesus embora. Tá? Os demônios achavam que eles eram dono daquela região, tanto que eles falam, eu conjuro que não nos atormente. Falou para Jesus. Conjurar, irmão, é invocar, porque eles achavam que eles tinham direito daquela região. Então Jesus deixa o homem gadareno naquela região. O que aconteceu, irmão? Ele pregou em Decápolis, é uma região maior ainda. Deca é 10, polis é cidade. Então em 10 cidades ele pregou, porque Jesus queria tomar a região da mão de Satanás. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém? Pode falar amém, não paga não, viu? Então, irmãos, olha só, Deus abençoou Jacó através de Isaac. Abençoou Jacó. Só que Esaú, porque ele não teve a bênção, né, irmão? Ele não teve a bênção. O que é não ter a bênção? É ser amaldiçoado? Não, não ter a bênção é você faz. Que o Senhor te abençoe com o orvalho do céu e a gordura da terra. Você faz alguma coisa, irmão, para cair o orvalho do céu? Você não faz nada para cair o orvalho do céu. Amém, irmãos? Então, a bênção vem, cai na sua cabeça. Que a bênção esteja sobre o alto da cabeça daquele que foi separado dos seus irmãos. Está escrito. Gordura da terra. Agora, Esaú não. Esaú, a bênção dele, as palavras proferidas foi outra. Que você não tenha nem o orvalho do céu e nem a gordura da terra. Pela tua espada viverá, pela força do seu braço é que você vai viver. Amém, irmão? Então o que acontece? A bênção, irmão, ela é vasta. A bênção é o seguinte, aquele que tem a palavra da bênção, ele nem mexe nele mesmo, porque as coisas acontecem por ordem de Deus, nem nele mesmo. Então ele tem um vício, ele só vem para a igreja, ninguém mexe nele, ninguém. Porque ele não é produzido da vontade de um varão, do pastor, da mulher, do marido, nada. É de Deus, nascido não da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas nascido de Deus, Espírito Santo. Então Deus faz a obra nele. Ninguém fala nada. Ele vem aqui, daqui a pouco está lá no fluxo, né? Está aqui tomando água, depois está lá tomando 51, mas ninguém fala nada. Daqui a pouco, da 51 ele cai para 1. Aí ele cai do 0, redondo, né, irmão? E aí ele é liberto. O Espírito Santo faz a obra. Ser pentecostal não é fazer barulho. Escola de Samba faz barulho. Eu tenho um filho de 4 meses que faz um barulho lascado. Ser pentecostal é confiar na obra do Espírito Santo, para aqueles que são nascidos de Deus, para aqueles que têm a bênção de Deus. Então o que acontece? Ele não vive pela espada, pela força do braço dele. Não é pela força do braço dele. Esaú, ele não se agradou e ele queria matar Jacó, o irmão dele, queria matar. Então, Isaac chama Jacó e fala, outra coisa, Jacó, irmão, Jacó estava cego, tudo isso é alegoria, que não dá tempo de falar, é muita coisa, alegoria. Por quê, irmão? Porque Deus é cego. O que isso quer dizer? Que Deus, irmão, está escrito mesmo, ele não julgará segundo o ouvido dos ouvidos e nem segundo o ver dos olhos. Amém, irmão? Então Deus não abençoa, Deus não é com quem merece, não é, irmão. Merecimento nas coisas de Deus não vale de nada. Onde está a jactância? Está escrito em Romanos. Jactância é motivo de se gabar. Foi excluída. Amém, irmão? Foi excluída. Então, por isso que aquele que busca merecer, você pode ver, irmão, quando você busca sempre o merecer de Deus, parece que você está mais longe de Deus. Porque as coisas de Deus não é por merecimento, é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso que a minha oração, irmão, eu tenho feito oração dessa maneira. Eu não mereço que o Senhor me abençoe, mas é justo que o Senhor me abençoe. Por que é justo? Porque o Senhor Jesus Cristo, amém, irmão? A justiça dele, de Deus, através da injustiça que Jesus Cristo sofreu, deu o direito do Senhor Jesus Cristo abençoar não os que merecem, mas os que creem. Fé é justiça. Amém, irmão? Então eu não mereço, nenhum de nós merecemos ser abençoado. Você que pede para Deus, Senhor, eu não quero que o Senhor me dá
o que eu não mereço, só o que eu mereço. Está pedindo o inferno sem saber. O que nós merecemos, irmão? O inferno. Mas a bênção de Deus faz que você seja abençoado se você receber a palavra certa, a palavra que gerou o Senhor Jesus Cristo. A bênção de Deus é para aquele que não merece. Amém, irmãos? Então, o que acontece? Jacó foi abençoado por Isaac. Por Isaac. Jacó não merecia ser abençoado de maneira nenhuma. Esaú era perfeito. Jacó não. Mas Deus não abençoa porque merece, nem pela sua perfeição. A igreja é a igreja dos aperfeiçoados, está escrito em Hebreus. Amém, irmão? Não dos perfeitos. Quem te aperfeiçoa é o Senhor Jesus Cristo. Talvez você até é perfeito, mas na sua concepção. Só que a sua perfeição só condena as pessoas, julga as pessoas. Então, a sua perfeição te leva à imperfeição. Não, porque eu não faço isso, porque eu não sou assim, porque eu não sou assado. Amém, irmão? Mas quando você é aperfeiçoado, eu era assim também. Mas Deus pode mudar a sua história, a sua vida. Eu fazia isso também. Eu usava isso também. Mas Ele me mudou. Ele me transformou. Aí você é aperfeiçoado. Amém, irmãos? Então o que acontece? Jacó recebeu a orientação de Isaac. Ó, vai embora, vai lá para a terra lá. Não casa com ninguém daqui não. Vai embora. E ele foi embora. Nessa situação. Chegando mais à noite, quando ele estava caminhando, a pé, né, irmão? Ele saiu da estrada. Né? Antigamente andar na estrada era complicado, né, irmão? Era complicado. Tinha ladrão, salteador, a parábola do... Como é que é? Fala na Bíblia, uma parábola de um viajante, esqueci o nome, né? O bom samaritano, isso aí, o bom samaritano, né? Ele foi pego na estrada. Então Jacó sai da estrada e está passando no mato, era noite, já era hora de dormir. E o que ele fez? Vamos ler aqui, irmão. Capítulo 28, versículo 10 e 11. Partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi a Harã, e chegou a um lugar, onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Lugar é individual, é a relação dele com o espaço, é um lugar, o seu lugar, né? Esse é o meu lugar. Onde é o seu lugar? Sua casa. Se você está na sua casa, onde é o seu lugar? Sua cama, não é assim, irmão? Ou então é a sua poltrona, não é assim, irmão? O lugar que você gosta, é a sua relação com aquele, faz o seu lugar. Então, qual a relação que Jacó fez com aquele espaço? Nessa situação que ele estava? Ele foi abençoado. Mas tem um período da nossa vida que a bênção não passa de palavra. Não passa de palavra. E que tudo que nós vivemos é o contrário do que foi a palavra que nós recebemos. Mas você falou lá que eu ia ser abençoado, mas o couro está comendo para o meu lado, não é assim, irmão? Né? Não passa de palavra. Jacó foi deitar. Jacó foi dormir. E diante de todo esse cenário, foragido, jurado de morte, né, irmão? Sozinho, deixou a família dele. Como que era? Outra coisa, um lugar feio, um campo, né, aberto, escuro, mato. Né, irmão? Fazer almofada de pedra. O que aconteceu naquele lugar? No lugar de Jacó. Olha aqui, versículo 16 e 17. Versículo 16. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Terrível, irmão, essa palavra terrível na Bíblia, terrível e maravilhoso, é usado, é a mesma palavra na Bíblia, mesma palavra. Salmo 139 fala de um modo terrível. Tem tradução que fala de um modo maravilhoso o Senhor me gerou. Tá bom? Então aqui é de que lugar maravilhoso. Que maravilhoso é esse lugar. Por quê? Olha aqui, ó, versículo 17. E temeu e disse:
quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Você tem que saber que quem faz o lugar é você. Você que faz o lugar, irmão. Os irmãos estão entendendo? Jacó foi dormir pensando no quê? Em quê? Na promessa que Deus tinha para ele. Então ele dorme e a Bíblia fala que ele vê o céu aberto. Escada de cima para baixo, não de baixo para cima. Amém, irmão? Não de baixo para cima. Por quê, irmão? Porque assim, ó. Aquele que recebe a palavra da bênção, a palavra que gerou Jesus, Jesus não é Jesus porque Jesus nasceu Jesus. Jesus é Jesus porque Deus fez dele Jesus. Os irmãos estão entendendo? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então aquele que é gerado, ele não palpita nada. Eu não escolhi minha cor, apesar que eu gosto da minha cor, mas eu não escolhi. Né, irmão? Eu não escolhi minha cor. Eu não escolhi o tamanho da minha cabeça. Não escolhi nada disso, irmão. Nariz, nada. Amém, irmão? Então, existe aquele que faz para Deus e aquele que Deus faz para ele. O filho, irmão, o filho foi feito para quê? Para você fazer para ele. Então, se Deus é só Deus, tem pessoa que Deus é só Deus. Jesus Cristo mesmo falou isso. O meu Pai, o qual vocês dizem que é vosso Deus, quer dizer, então Deus é Pai para Jesus, mas para os fariseus ele era Deus. Então, um Deus é constituído do quê? Deus. Qual que é a qualidade de um Deus? É que um Deus ele tem que o quê? Receber. Deus tem que receber. Deus tem que ser servido. O Pai é diferente. O Pai é para servir. Por isso que Davi fala, serve-te e me abençoar. Como é que pode orar assim, irmão? Não parece que é até estranho? Mas Davi ora assim. Por quê? Porque Deus era pai de Davi e dos filhos. Davi, os seus filhos me chamarão de pai. O pai é assim. A Bíblia fala, Paulo fala, os pais vão entesourar para os filhos, não é assim, irmão? A herança não é o filho que dá para o pai, né? É o pai que deixa herança para o filho. A não ser se você for influencer, né? Ou jogador de futebol, né? Você que vai dar herança ao seu pai. Mas o normal é o pai abençoar o filho. O pai deixa a herança para o filho. Não é assim, irmão? Você dá mais valor, não é? Você dá um presente para o seu filho. Deus é a mesma coisa. No mínimo. No mínimo ele tem que ser a mesma coisa, viu, irmão? Você dá um presente para o seu filho. Você sabe que amanhã ele não vai ter mais, vai quebrar tudo. Mas você não fica feliz? Você não se agrada de dar? Olha só e tal. Amém, irmãos? Você nem espera o dia, não é, irmão? Eu não consigo esperar o dia. Comprei já o presente de aniversário dele, mas é um presente que ele queria muito. Ah, irmão, eu vou dar antes, não aguentei. Já dei antes, já. Queria ver, não é assim, irmão? Então, o Pai é assim. O Pai, Deus, nosso Pai. Mas Deus não se apresenta a todo mundo na figura de Pai. Quando você vai orar, se você sente uma presença, sabe aquela presença agradável que você quer? Já saiu do culto assim, ó? Ouvi a palavra. Entendi que eu fiz besteira. Não vejo a hora de chegar em casa e falar, Senhor, me perdoa, eu fiz uma besteira. Não é assim? É porque você encontrou o Pai. Agora, quando você vai orar e parece que tem alguém assim, fala, de novo. Vai pedir perdão de novo. Você está falando com Deus. Mas é a mesma pessoa, mas é a função. Deus é função. Pai é o que ele é na essência dele. Na essência. Amém, irmão? Na essência dele, ele é pai. Eu estava descendo agora aqui, passei na sala das crianças. Quem que encontrei, irmão? O aluno lá da escola que eu sou cuidador dele. Amém, irmãos? Encontrei ele lá. Ainda bem que ele é santo. Ele é de boinha, né? Ele já olhou para mim assim, né? Fica tranquilo. Aqui é outra coisa, aqui não é escola. Não vou falar nada para o seu pai, para sua mãe, fica de boa. Né, irmão? Porque lá é minha função. Aqui não. Aqui não é minha função. Lá eu sou cuidador. Aqui eu não sou cuidador. Não é, irmãos? Então o que acontece? Deus é a mesma coisa. Deus é função. Pai é essência. Amém, irmãos? Essência. Então, como que você dorme? Você vai dormir e você pensa no que quando você vai dormir? Nos problemas? Você fica pensando no quê? A sua mente está ligada no quê? Tem pessoa, irmão, que assim, os irmãos vão entender
em relação a lugar. Pastor, várias vezes a gente vai ter que orar em algum lugar que é assim, pastor, olha, na sala de casa é tranquilo, na cozinha de casa é de boa, pastor, mas o meu quarto tem alguma coisa do meu quarto, pastor. Eu acordo toda hora, pastor, eu não me sinto bem no meu quarto. Ó, nem sempre é demônio, mas é espírito, e nem todo espírito é demônio. Pensamento, entendimento é espírito, irmão. Espírito. E como que se gera espírito? Qualquer um pode gerar espírito. Palavra. Palavra e sentimento gera espírito. Então você só vai dormir pensando em coisa ruim. Você está povoando o seu quarto de espírito. Amém? E você vai ser refém desse espírito mesmo. De perturbação. Espírito de raiva, de tristeza, de angústia. Amém, irmão? Então, por exemplo, e aí, você refém as pessoas também. Então, por exemplo, o hábito. Às vezes tem hábito de tipo assim, ó, todo lugar, você marcou. Ah, em casa, pastor, tem uma sacada boa lá. Então, quando eu estou triste, eu vou lá, sento, fico olhando para o horizonte e fico pensando, aquele desgraçado. Estou dando um exemplo, né? Aquela piriguete lá. Né? Um exemplo, né, irmãos? Né? Você, sem saber, está separando aquele lugar para murmuração, lugar de tristeza, lugar de angústia. Então vem alguém, vai visitar a sua casa e tal, daqui a pouco senta naquela poltrona lá, que você fica lá murmurando, reclamando, pensando besteira. A pessoa nem sabe. Nossa, que lugar ruim. Nossa, senti alguma coisa ruim. Amém, irmão? É isso que você está fazendo. E a Bíblia mostra isso. Então, Jacó, mesmo naquela situação difícil, mesmo naquela situação, você pode, irmão, presta atenção, se você dormir, não é assim? Acontece muitas vezes isso aí. Você brigou, né? Casou, brigou. Às vezes. Aí você vai dormir e fica lá, cozinhando lá, aquela briga, aquela raiva, aquele não sei o quê, falando com você mesmo. Falando com você mesmo. Você é propenso a ter pesadelo, não é, irmão? Levanta a mão se já aconteceu isso com você. Pode levantar a mão sem medo, né? Levantou a mão muito alto, irmão. Ó, né? Levanta baixinho assim, ó, né? Né? Então o que acontece, irmão? Né? Aí, enfim. O lugar, a cabeça. Mente, irmão, sua mente não pode ficar aberta. Hoje é muito pregado no mundo, mente aberta. Mas como é que você vai ter a mente fechada? Mente fechada não é ignorância, não é você só ver assim de um ângulo as coisas. Mente fechado representa também consagrado, santificado, protegido. Quando for orar, entra no seu aposento e fecha a porta. O lugar que eu menos oro, irmão, é no meu quarto. Primeiro porque as camas hoje, elas não são propícias para oração, né, irmão? Porque elas são maiores do que o seu, né, irmão? Né? As camas antes eram assim, ó, Senhor, né? Hoje você vai orar assim, ó, né? Não é assim, irmão, né? Já não é. Amém, irmãos? Quarto é o lugar. É o lugar. Só que tem pessoa que ora no átrio, espiritualmente falando. Tem pessoa, irmão, se você tem intimidade com o Senhor Jesus Cristo, aí sim, você tem um quarto com Ele. Porque quarto é para íntimo, não é, irmão? Por isso que a Cantares fala assim, viste quem a minha alma ama? Ah, e eu, quando eu afastei dos guardas da cidade, quer dizer, homens da lei, aquelas pessoas que só ficam acusando, condenando, e não sei o quê, são guardas da cidade, tem que se afastar deles. Quando eu me afastei dos guardas da cidade, eu encontrei aquele que a minha alma ama. E eu, o que, irmão? Eu conduzi ao aposento da minha mãe, ao leito daquela que me gerou, no quarto. Amém, irmão? Então, quem tem intimidade com o Senhor Jesus Cristo, então, quando vai orar, está no quarto com Ele. Fecha a porta é o quê, irmão? O que é fechar a porta? Não é você entrar no quarto e fechar a porta, irmão. Porque dependendo do tanto de filho que você tem, você pode fechar o que for. Não vai ter jeito. Né, irmão? Você ajoelha. Pai, eu amo. Né, irmão? Né? Você começa falando com esse Santo Deus, Pai. Que é inferno? Estou orando. Diabo de menino. Né? Não é assim, irmão? Pai, desculpa. Né? Não adianta nada, né, irmãos? Né? Então, o que acontece? A Bíblia, irmão, a Bíblia não é o que está escrito, é o que Deus quis dizer. Então, você está orando sentado, deitado, em pé, tomando banho, no ônibus, num lugar mais silencioso. Quando você começa a orar, então vem até sobre você a Sião espiritual, Jerusalém da parte de Deus.
Então o que acontece? O lugar invisível é o quarto. Fechar a porta é o quê? Para não deixar o diabo entrar. Por quê? Já aconteceu você estar orando e daqui a pouco você, Pai, te agradeço. Será que eu desliguei o gás? Já aconteceu isso com você, irmão? Você não consegue focar na oração? Ai, meu pai, estou forçando aqui já aqui. Senhor da glória, quanto será que é a mesma promoção lá da maminha que eu vi mesmo? Como é que é? Não é assim, irmão? Você não consegue focar na oração, porque você não fechou a porta. Como que fecha a porta? Santificar o momento. Amém, irmão? Santificar o momento. Não é mais um lugar comum. O contrário de santo é profano? É, mas não é isso que a Bíblia quer dizer. É comum. Aquilo que não é santo é comum. É comum. Amém, irmão? Então aquele lugar já não é mais comum. Por quê? Porque agora eu estou ali buscando o Pai Celestial agora. Agora eu estou no meu quarto com aquele que é íntimo de mim. Então tem pessoa que vai orar, ela vai orar, só que ela ainda não é íntima do Senhor Jesus Cristo. E não tem nada a ver com pecado, viu, irmão? Pecado não te faz ser inimigo de Jesus. Tem nada a ver. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Amém, irmão? Então o que acontece? Tem pessoa que ela não é íntima do Senhor Jesus Cristo. Porque ela não come das palavras do Senhor Jesus Cristo. Ela come das palavras de Moisés, das palavras de Ezequiel, de Jeremias. Amém, irmão? As palavras do Senhor Jesus Cristo é que tem que ser comidas. Evangelho de João para frente. Amém? Então, para ser íntimo do Senhor Jesus Cristo. Então, você se encontra no aposento com Ele. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? A Bíblia, irmão, não adianta você estudar. Quanto mais estuda a Bíblia, mais burro fica. Espírito Santo. O Evangelho que prego entre vós, não aprendi de homem algum. Amém, irmão? Mas foi revelação. Amém? Espírito Santo. Então, o que acontece, irmãos? Aí, então, tem pessoa que... olha só, vamos ler aqui. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 16. Capítulo 16. Versículo 14 e 15, depois 23. 14. Primeiro livro de Samuel. 16, 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Da parte de Deus um espírito mau? Esse da parte é permissão de Deus, da ordem de Deus. Tá? O Espírito de Deus tinha saído de Saul e Deus permitiu. Agora ele é um lugar, ele não é meu lugar. Ele não é meu lugar. Agora ele é um lugar que não é santo, não é separado. É um lugar comum. É um lugar comum. Lugar comum é público, então quem quiser ir pode ir. Amém? Então Deus permitiu que o espírito mau vinha da parte de Saul, vinha em Saul. E o que aconteceu? Olha aqui, irmão, versículo 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Amém? Primeira coisa, irmão. Não é só tocar. Não é que Davi ia lá e só tocava. Não, irmão. Jessé deu algumas coisas para Davi levar para Saul. Ele deu pão, ele deu vinho e deu cabrito. Amém, irmão? O que acontece? Pão é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida. Vinho é alegria, videira verdadeira. Também tem a ver com o Senhor Jesus. Cabrito é o que, irmão? Cabrito é para fazer sacrifício. Amém, irmão? Deus não aceita o seu sacrifício, irmão. Amém? É o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala, ninguém vem a mim de mão vazia. Quer dizer, não é que você tem que trazer dólar, você tem que trazer as suas obras. Não vale nada, irmão. Vós sois menos que nada e a sua obra é menos que nada. Está escrito na Bíblia. Então você tem que trazer o Senhor Jesus Cristo, a obra dele. Amém, irmão? Ofereçamos ao Senhor sacrifício de louvor, fruto dos nossos lábios que confessa o seu nome. Amém, irmão? Esse é o sacrifício que ele aceita. O cabrito é isso, irmão. É levar o Senhor Jesus Cristo. Por isso que toda oração que é feita nesse lugar faz menção ao que o Senhor Jesus Cristo fez. Não é assim, Senhor, foi só um pecadinho?
Senhor, agora estou aqui, um grande homem de Deus, né? Pastor, profeta, apóstolo, não sei o quê, orando ao Senhor. Isso não vale de nada, irmão. Não vale de nada. Você tem que falar do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Fazer menção ao Cordeiro, que você aceita. O que farei por aquilo que o Senhor tem feito? Tomarei o cálice da salvação, quer dizer, aceita que Ele te salvou, mas não é você que se salvou, Ele te salvou. Invocarei o nome do Senhor. Sempre fazer menção do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Então, Davi começava a tocar. Só que esse espírito, irmão, não é que é demônio, que Saul caía no chão, ficava rolando para lá e para cá. Sentimento também é espírito. Então, batia uma angústia, uma tristeza, uma ira. Saul não conseguia dormir, Saul ficava só pensando naquilo. Saul não tinha paz. Então, Davi, e aí tocava a harpa. Não é questão de tocar. Não adianta, irmão, você está assim, não é porque você colocar louvor. Vou colocar louvor para dormir, não é isso não, irmão. Amém, irmão? É as palavras que tem diferença. É as palavras. Falando o que? Do Senhor Jesus Cristo, do Cordeiro, dando graça. Amém, irmão? Dando graça. Falando com Ele. Então, aquele espírito, aquele sentimento que Saul sentia, ele ia embora. Não é pensamento positivo. Não são qualquer palavra. Não é palavra de que você é campeão, você é vencedor, você não sei o quê. Eu estou saindo totalmente fora do que é hoje, mas eu sei que é Deus. Louvor que fala do que você é para Deus, louvor que fala, e você vai ser vencedor, ele tem menos poder do que louvor que é de exaltação ao nome do Senhor Jesus Cristo, do que Ele é. Amém, irmãos? Amém? Porque o poder está nele. Então, o que acontece, irmão? Louvor não é feito para o irmão, né? Hoje em dia, infelizmente, louvor que fica criticando os irmãos. Que coisa que é essa, irmão? Né, irmão? Isso não é louvor. Né? Faz um rap. O rap que eu gosto de criticar. Eu vim do rap, posso falar com propriedade. Amém, irmãos? Né? Eu estou falando para casa. Eu não ouço, não ouvi. Tem um louvor que é muito famoso, aí, conhecido, fez muito sucesso por causa de um lugar do Brasil. Eu não ouço. Louvor não tem que ser denúncia. Louvor tem que ser adoração, louvar o nome do Senhor. Não tem que ser denúncia, falando mal de igreja, falando mal do irmão, falando da calça do irmão, falando não sei o quê. Irmão, para com isso. Para com isso não, que graças a Deus, né, irmão? Aqui nós recebemos a palavra da graça e da misericórdia. A palavra que é o seguinte, irmão, né? Eu sou um desgraçado, mas só que Ele me deu graça. Você é desgraçado? Vem também desgraçado. Não é assim, irmão? Essa é a palavra, irmão, não é assim? Essa é a palavra. Nós somos como espetáculo para o mundo. Por quê? Porque o que eu fui é para a honra e glória do nome do Senhor, porque Ele teve poder para mudar. Não é para criticar, irmão. Jesus não chamou ninguém para trabalhar na vida da pessoa e a pessoa ia criticando. Jesus me tirou da droga. Não eu, porque, né, irmão? Né? As coisas eram outras. Mas te tirou da droga para que você venha criticar quem está na droga? Eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para salvar o mundo. Amém, irmãos? Amém? O Evangelho não fala de você, mas Satanás te engana. Você é crente. Você é crente, você tem que mostrar. Irmão, luz. A luz do mundo, irmão, não é para mostrar você, é para mostrar o Senhor Jesus Cristo. Olha como é que eu sou, olha o que eu não faço. Porque as pessoas criticam para falar delas. Não é assim, irmão? Quem critica, não está desaprovando o que está sendo feito, é para falar que eu não faço também. Quando você se sente na obrigação de criticar o outro, o seu irmão, ou pessoa lá fora, porque Jesus não ama só a igreja. A Bíblia fala que Ele amou o mundo. Outra coisa, Jesus Cristo morreu por você, você ainda sendo pecador. Não é que você está bonitinho agora sentado, não, irmão. Quando você rasgava panfleto, quando você rasgava a página da Bíblia para fumar maconha, é ali que Ele te amou. Ele te amou lá, irmão. Amém? Então o que acontece? Aí Jesus te livra, e você fica criticando para mostrar que agora eu sou um novo homem. Agora, nossa, dá até, não gosto nem de ver isso aí. Jesus não te chamou para isso. Amém, irmão? Misericórdia quero, sacrifício não quero. Amém? Então o que acontece, irmãos? Mudava o clima do lugar. Quando Davi começava a falar com o Senhor Jesus Cristo, mudava o clima do lugar. Às vezes sua casa está assim. Não é, irmão? Levanta a mão, quem já teve essa experiência? Estava em paz na rua, estava tranquilo na rua. Você botou o pé na sua casa, mas veio uma irritação. Já aconteceu isso? Levanta a mão, pode levantar a mão, irmão. Para os irmãos ver que não é só com você. E não é só com eles.
Várias vezes aconteceu isso, irmão. Por quê? Porque você criou espírito lá na sua casa. Por quê? Irritação. Irritação, sentimento. O poder da palavra não é a palavra, é o sentimento que gera aquela palavra. É o sentimento. Palavrão, irmão, é palavrão hoje, mas no passado não era palavrão. Era parte de barco, era instrumento, era caixinha de guardar joia. Amém, irmão? Tudo se relacionou depois com palavrão. Mas o problema do palavrão, mas não é assim? Por que é assim, irmão? Eu não falo palavrão, tá, irmãos? Né? Mesmo com 2 filhos, cara, não falo palavrão. Mas o palavrão não é assim, ó. Você está nervoso. Não tem outra palavra que se alivia mais do que um palavrão. Não é assim, irmão? Caramba! Não, não é ainda, não é, né? É que droga! Não, não é ainda. Né? Ufa! Não é assim, irmão? Não é? O poder do palavrão não é a palavra, é o sentimento. Então, se eu, por exemplo, falar para meu filho assim, nossa, mas você é burro, hein, filho? Não tem problema. Ele vai nascer burro, vai ficar burro o resto da vida agora, vai começar a nascer, a orelha dele vai crescer. Não, não tem problema, foi brincadeira. Você é burro, hein? Né? Agora, se eu falo com sentimento, aí é a diferença. Nem Deus pode te abençoar sem sentimento. Por isso que a Bíblia fala que Isaac fala, faz um guisado, eu vou comer, a minha alma vai se alegrar, aí eu vou te abençoar. Aí quando Esaú foi receber a bênção dele, Isaac estava triste. Mas fala a palavra, só tem uma bênção? Não é questão de ter uma bênção. Por que Deus não abençoa quem murmura? É porque Deus não quer abençoar? Não, irmão, Deus é pai, Ele quer te abençoar em todo o tempo. Que filho que merece ser abençoado, irmão? Nenhum. É que ele não pode, porque Deus tem que falar a palavra de contentamento. Quando Abraão ofereceu Isaac, não faça mal ao menino. Não foi assim? Não é para tocar no menino. Daí ele fala, agora eu sei, então eu vou te abençoar. O contentamento de Deus. Então na alegria, irmão, Deus fala até para mais. Na alegria, Deus fala até para mais. Quer ver, irmão? Deus precisa jurar, irmão? Deus precisa jurar? Não é até ridículo? Não, eu juro. Deus fala, Deus falou comigo. Telo, eu vou te abençoar. Eu juro, hein? Os irmãos vão falar, louco, nossa, Deus jurou para ele. Nossa, cara, mas está escrito na Bíblia, irmão. Deus jurou. Jurou, 2 vezes Deus jurou. Jurou o Senhor e não se... Salmo 110. E não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. No contentamento dele, irmão, Deus fala para mais, até jurando. Por quê? Porque a Bíblia fala, por 2 coisas, a promessa não pode ser violada. Pelo fato de Deus ser Deus, que Deus não mente, e pelo fato de que Ele jurou. Amém, irmão? Então Ele jurou que ia abençoar. Deus, no contentamento dele, Ele fala para mais. Mas como que eu posso fazer Deus se contentar ao ponto dele falar para mais? Nada que você faça pode fazer Deus se contentar a esse ponto. Tudo que Jesus Cristo fez pode fazer o Senhor se contentar nesse ponto. Para de confiar em você ou nas suas coisas, irmão. A Bíblia fala assim, quando a Bíblia fala, entra em juízo com ele, não é para você entrar em juízo com ele. Mas está escrito lá, Isaías, entra em juízo com ele. Mas o seu primeiro pai pecou. E aí, você vai entrar em juízo como? Você já entra já perdendo. Amém, irmão? Você fala, Senhor, existiu 2 homens, um sobe, Senhor, graças eu te dou porque eu dou o dízimo de tudo, porque eu não sou que nem esses homens pecadores. Ele está falando mentira? Não. Mas Jesus nem olhou para ele. Agora o outro, tem misericórdia de mim que eu sou um homem pecador. Misericórdia. Misericórdia é uma palavra constituída de 3. Miseres, que é miséria, cor, de coração, e dares, que é dar o seu coração para a minha miséria. Esse saiu justificado. Amém, irmão? Não tem nada a ver com merecimento. Tem nada a ver. O maior defensor da santidade de Deus não é Deus. É o diabo. É o diabo. Quando você sente assim, queria falar com o pastor, mas não vou nem pisar no púlpito, senão eu vou ficar ali, né? Cremada. Né, irmão? Não é Deus, é o diabo. Deus é santo. Sabe o véu que Moisés tinha no rosto? Aquilo ali era acusação. Irmão, estou sendo totalmente fora do sentido, mas Deus, eu sei que Deus está falando. É a acusação de Satanás contra o povo de Israel. Vocês são tão
desgraçados, vocês são tão miseráveis que vocês não merecem ver a glória de Deus. Então ele colocava um pano. Mas o que a Bíblia fala? Que agora nós com o rosto descoberto, está escrito, irmão. Amém? O véu do templo se rasga de alto a baixo. Por que de alto a baixo, não de baixo? Porque Velho Testamento era o sumo sacerdote entrar no Santíssimo Lugar. Só o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar. Ele entrava como? Abrindo a cortina. A cortina era aberta como? Como é que abre a cortina na sua casa? De baixo para cima, né, irmão? Né? De baixo para cima. O homem abrindo para Deus. Mas uma vez no ano tinha que seguir o ritual. Mas agora, Jesus Cristo, quando morreu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Amém, irmão? Nunca mais haverá véu. A barreira da separação entre nós e o nosso Deus. Lugar santo. Santíssimo lugar. Santíssimo é superlativo. Santo, santão, santíssimo. Né? Santíssimo é mais do que santo. Santo lugar é onde você pode chegar, até onde você pode chegar. A igreja é o santo lugar. Agora existe um lugar invisível, que é o santíssimo lugar. Aí, irmão, você tem que entrar através do Senhor Jesus Cristo. Amém? E é aqui que eu quero chegar. Santíssimo lugar. Amém? Então, esses lugares que eu estava lendo para os irmãos, vamos aqui, irmão, para dar tempo para encerrar. Capítulo 18 de 1 Samuel, vira aí umas duas folhas. Capítulo 18, versículo 10. Capítulo 18, versículo 10. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. O que Saul falava, irmão? Profetizava. O que é isso? Só falava coisas más, influenciado pelo espírito que ele tinha, que estava sobre ele. Então você que fica lá na sua casa falando assim, não, é daqui para pior. Sabia mesmo que essa droga ia quebrar. Eu sou uma droga mesmo. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Você está profetizando. Por que é profetizando? Profecia não é para o futuro? Mas quanto mais você fala agora no presente, você vai ser assim. Nós vamos morrer nesse deserto. Porque falaste que ia morrer nesse deserto, não vai morrer em nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar. Morrerão no deserto. Então nós temos que mudar as nossas palavras. Mas para mudar a palavra, que palavra que você vai falar? Palavra natural? Igreja não é lugar de ficar. Diga para o seu irmão assim, porque não é eu falar para o irmão, é o Espírito falar para o irmão. Amém, irmão? É o Espírito falar no seu coração. Então ele fala. Você que é acostumado, irmão, leia o Evangelho, leia as cartas de Paulo. Amém, irmãos? Leia as cartas de Paulo. Então, as palavras começam a mudar. Amém, irmãos? Bendito seja o nosso Deus. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos meus pés. Amém, irmão? Você vai mudar a sua palavra. E aí, o clima, o lugar em volta vai mudar também. Vai mudar também. Na casa de Saul tinha tormento, porque ele gerou espírito que amaldiçoava o lugar. Talvez a sua casa é assim. Ou então um cômodo da sua casa. Pode ser um cômodo na sua casa, pode ser 2 cômodos da sua casa, ou pode ser a sua casa inteira. Inteira. O lugar. Por que você acha? Aí, irmão, o que acontece? Toda vez que você está naquele lugar, vem pensamento ruim, sentimento ruim. Amém, irmão? Então começa o que, irmão? A santificar. Santificar, irmão. Então, por exemplo, tem situação que acontece assim, irmão. Eu vou fazer o quê? A casa que eu moro, quando eu entrei na casa que eu moro, minha esposa ela não tinha prazer. Eu não tinha prazer de ficar lá. Eu ia lá pintar, depois voltar para a casa da minha sogra, não tinha prazer de ficar lá. Alguma coisa. Mas só que é o seguinte, eu tenho relação com o Senhor Jesus Cristo e com o Pai, com Deus não. O Pai, o lado paterno dele. Só que aconteceu, irmão, o ambiente mudou. Amém? O ambiente mudou, porque quem faz o lugar somos nós. Mas lá era um lugar de feitiçaria, mas a gente tem poder de mudar o lugar. Temos poder de mudar o lugar. Amém, irmãos? Isso não é, irmão, para crente perfeito, que não erra, que não falha, que não tem nada a ver, irmão. Isso aí é para aqueles que têm fé no Senhor Jesus Cristo. Fé no Senhor Jesus.
Capítulo 19, versículo 9. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão sua lança, e tangendo Davi com a mão um instrumento de música. De novo, na casa dele. Problema de Saul, o espírito vinha sobre ele na casa dele, não em outro lugar, na casa dele. Porque ele mesmo, irmão, sujou a casa dele, com sentimento, com pensamento. Amém, irmão? É necessário até você orar: Senhor, que venha na minha casa quem o Senhor quer. Porque a sua casa não pode ser, irmão, o clubinho da fofoca, porque está gerando espírito lá. Sua casa não pode ser. Você não pode usar sua boca para amaldiçoar, por mais que, né, irmão, dá vontade, tem razão, né, irmão? Seus filhos, nada disso, irmão. Se você tem um cachorro e está te enchendo a paciência, leva o pastor Chico. Ele não vai matar, não é isso, irmão? Né, trabalha na zoonose lá, né? Vai deixar lá guardadinho lá. Agora ficar, irmão, essa droga desse cachorro, essa merda, esse não sei o quê. Toda palavra que você está perfumando o ambiente, mas com um perfume desagradável, você vai ser refém dessas palavras. Mas tem jeito para mudar? Claro que tem, irmão. Fica tranquilo que tem jeito. Porque o evangelho sempre tem jeito. Sempre tem jeito. O pecado de morte, hein? Pecou, já era. A Bíblia não fala pecado de morte, fala pecado para a morte. Para esses eu digo, não ore. Não ore. Por quê? Porque não adianta orar. Não adianta orar. Amém, irmãos? Então, os irmão, olha o seguinte. Opte pelo evangelho. Tem muita gente falando besteira aí, e quanto mais famoso, mais besteira fala aí no YouTube, na televisão. O evangelho de Jesus é muito claro, irmão. O evangelho de Jesus não é pregar contra a roupa, não é pregar contra pecado. Você não precisa pregar nem contra o inferno. Jesus falou mais do inferno do que... Irmão, para com isso. Para com isso. Aquele que teme, porque tem muito crente que teme, eu tenho medo de ir para o inferno, eu tenho medo de Deus, eu tenho medo... Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu não tenho medo do Pai. Eu não tenho, irmão. Eu tenho respeito por Deus. Amém, irmãos? Eu não tenho medo de ir para o inferno porque eu sei que o céu já é meu. Amém, irmãos? Eu tenho respeito, eu quero agradar o meu Pai Celestial. Amém? Agradar. Então, irmão, se você não vê o Pai desse jeito, Deus desse jeito, Ele te trouxe aqui hoje, irmão, que é para mudar a sua concepção, o seu entendimento. Ah, pastor, tá bom então, mas como é que eu sei que isso é verdade? É só você ver o fruto da sua vida. Faz voto, faz desafio, faz jejum, faz não sei o que lá, intermitente, não sei. E o que acontece, irmão? E a sua relação com o Pai Celestial? Por que você ainda é vazio do Espírito Santo? Por que você não tem paz? Por que quando você vai ligar a televisão, eu não posso isso, porque isso aí, senão Deus não vai me visitar, senão o diabo vai vir entrar na minha casa. Para com isso, irmão. Para com isso. Irmão, eu tinha muito pesadelo. Eu já cheguei a rezar 5 terços para dormir de tanto pesadelo que eu tinha, irmão. Tinha muito pesadelo, muito, muito. Conheci o Evangelho. Conhecereis a verdade vos libertará. Irmão, hoje, às vezes, eu estou tão cansado que eu dei na cama, nem orei, dormi direto. Mas durmo na paz, na graça do Senhor. Amém, irmão? Evangelho, irmão, tem que ter resultado. Evangelho é assim. Amém, irmão? Evangelho tem que ter resultado. Jesus te libertou ou você se libertou? Ai, porque Jesus me libertou. Você fez voto para ser liberto? Jesus, se o Senhor me livrar dessa, eu nunca mais vou dar um beijo, hein? Aí, mas só que você não pode passar perto de ninguém que está fumando, de ninguém que está bebendo, que você até treme. Ai, meu Pai do céu, que cheiro ruim, esse cheiro de maconha, essa marola, misericórdia, viu? Não é assim, irmão? Então você não foi liberto. Mas se ele fizer, se o Filho do Homem... Amém? O Filho do Homem, não o homem para o Filho. O Filho do Homem vos libertar. Verdadeiramente sereis livre. Livre, irmão. Amém? Sem força, sem violência. Ele fez. Ele tirou aquilo que era o inferno na minha... É totalmente diferente, irmão. Totalmente diferente. Efésios capítulo 1. Os irmãos que vão louvar, pode ficar já aqui a posto, amém? Efésios capítulo 1. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bênção espiritual, pastor, mas bênção espiritual?
Toda bênção, ela é oriunda do espiritual. Toda bênção, a bênção natural do espiritual. Amém? Nos abençoa nos lugares celestiais. Agora é o seguinte, o céu é o território, a igreja é a região, cada cadeira é um lugar celestial, por isso que é plural, lugares celestiais. Lugares, vários lugares celestiais. Amém, irmão? Vários lugares, cada um aqui está num lugar. Então tem pessoa que vem para a igreja e fala, essa palavra, nossa, mudou minha vida, Deus falou comigo. Então outro vem assim, mesma coisa, outro. Morou pra caramba. O pastor fala demais. É o lugar que você está. Ou lugar infernal, lugar comum, ou lugar celestial. Amém, irmãos? Lugares celestiais. Cada um vai ser abençoado com bênção espiritual. Amém? Mas tem que estar no lugar celestial. Vamos lá, irmão. Capítulo 2 de Efésios, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, não pelo merecimento, não pelo seu esforço, não pelo que você é, pela graça, foi de graça. Amém, irmão? Pelo que o Senhor Jesus, graça para você, mas um alto preço para Ele. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça. Sentar é pobre. Pobre senta. Aqui não está falando sentar, é assentar. Assentar é estabelecer. Ele nos estabeleceu nos lugares celestiais. Então você tem que ser estabelecido no lugar celestial. Aonde eu estiver, não importa. Eu estou no inferno, eu estou passando a maior situação da minha vida, estou morando na casa, eu estou aqui num quarto de favor, né? Que dá para ouvir o pessoal falando fora de mim, mal de mim, lá do lado de fora. Mas se você está estabelecido no lugar celestial, o seu corpo está naquele lugar, mas você não está naquele lugar. Você está no céu. No céu. Amém, irmão? Ele te estabeleceu, Ele te fez assentar nos lugares celestiais. Você é Senhor nos lugares celestiais. É isso que esse irmão tem que entender. Talvez está passando uma situação, irmão, que você não tem nada para tirar do bolso. Mas só que você não está aqui. No lugar celestial, você é rei e sacerdote. Você está estabelecido lá. Fica tranquilo, confia no Senhor Jesus, sua bênção vai chegar. Mas se você fizer sacrifício, voto, para ser abençoado, você vai perder a bênção. Porque daí é você, pela tua espada você vai viver. Amém, irmãos? Mas se você crê que o Senhor, em Cristo Jesus, não é eu que assentei nos lugares celestiais. Apocalipse fala assim, capítulo 4, fala assim, e eu vi o céu aberto. Eu vi o céu aberto e uma voz disse, vem e sobe. E eu imediatamente, absolutamente, fui arrebatado. Amém, irmão? Então não é assim, irmão, não é força. Outra coisa também, arrebatamento, não é o que você faz. Eu vou ser bem santão, não vou fazer nada para ser arrebatado. Você não vai ser arrebatado. O arrebatamento não é você subir. É Deus, na verdade, irmão, não é você subir. É Deus descer. É Ele te chamar. Amém, irmão? Senão você vai cair no erro da torre de Babel. Vamos fazer uma torre para chegar até o céu? Você não vai chegar, você vai cansar. Mas agora, se Ele colocar a escada do céu, a escada de cima para baixo, você vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sem força nenhuma, irmão. Sem força nenhuma. Sendo o que você é, fazendo o que você faz, vivendo o que você vive. Ele vem até você para te tirar da desgraça, da maldição, do pecado, do vício. Amém, irmão? É assim que funciona. É assim que funciona. Eu vou citar aqui, irmão, só porque não vai dar tempo. Aqui é lugar celestial. Vários lugares celestiais aqui, cada cadeira. Mas você já percebeu uma coisa? No livro de Números, fala assim... Eu vou ler lá, irmãos, eu vou ler para os irmãos entenderem. Números capítulo 11, versículo 1. Quarto livro da Bíblia. Números capítulo 11. Versículo 1. E aconteceu que, queixando-se, murmurando, o povo era mau aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial.
por que na última parte? No finalzinho do arraial, o fogo, a ira, consumiu. 23, capítulo 23 de Números, versículo 13. Capítulo 23 de Números, versículo 13. O que aconteceu? Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo. Aí Balaque foi amaldiçoar, abençoou o povo. O que Balaque pensou? Olha que Balaque pensou, versículo 13, capítulo 23, versículo 13. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, a outro lugar de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-mo dali. Vai no final do arraial, só para você ver o finalzinho do povo. Aí você abençoa só o final, amaldiçoa só o final. Mas o povo todo não precisa amaldiçoar, só o final. Igreja é lugar celestial, aonde, você já percebeu? Toda regra tem a sua exceção. As irmãs e os irmãos não precisam sair daí não, vocês vão entender. Mas já percebeu quando você não está bem, onde você quer sentar? No final, nas últimas fileiras. Né, irmão, não é assim? Toda regra tem exceção, viu, irmãs? Pode ficar sentada aí, viu? Tá bom? Né? Você levantar, não. Você quer sentar no final. Não é horrível sentar nas últimas fileiras da igreja? Um falatório, um negócio, né, irmão? Não é horrível? Parece que você não está aproveitando o culto? Por quê? Quem está sentado no final, os obreiros têm que ficar lá no fundo, lá, né, irmãos? Para fazer as coisas e tal, ali. Quem está sentado no final e está bem, tem que estar intercedendo. Porque aquelas pessoas que não estão bem, elas escolhem os últimos lugares. Elas escolhem, elas se afastam, né, irmão? Quanto mais longe sentar, melhor, não é assim? Não é, irmão? Não está afim de ouvir. Veio uma... nem sei porque eu vim para a igreja hoje. É assim, irmão. Orar. Por quê? Porque Satanás, no final, ele quer pegar a parte final do arraial. Mas você é importante para o Senhor, irmão. Não importa como você está, não importa. Você é importante para o Senhor. Ele não quer perder não quer perder nenhum. Então nós temos que orar. Deus falou isso comigo quando eu vim num culto, um culto abençoado. Sentei numa parte, Deus falou, é região celestial. Regiões celestiais. E o que acontece na região celestial? Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6. Julgo eu que eu estou dentro do horário ainda, né? Estou bonitinho no horário. Vamos lá. 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Por isso que aqui não prega pecado, viu, irmão? Mas não pregar contra o pecado. Irmão, porque... vai na Cracolândia, irmão. E fala lá que o crack faz mal. Eles sabem mais do que você. Eles vivem na pele deles. Mas não é questão de saber, é questão de estar prisioneiro. Não consegue. Não consegue. Então a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós não vamos falar aqui, irmão. Aqui não é lugar de falar sobre política, sobre gênero, sobre A e B. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Aqui é lugar do Espírito Santo falar de Jesus. Ele que faz a obra. Amém, irmão? Amém? É assim que funciona. Assim foi na minha vida. Foi na minha vida. Tem um irmão entre nós hoje que é pastor. Eu vim primeiro para a igreja. E aí, irmão, eu comecei a falar do Senhor Jesus para ele. E ele falava assim, meu sonho é parar de fumar, cara. Eu quero parar de fumar. Eu quero parar de fumar. Irmão, ninguém vai para o inferno porque fuma. Ninguém vai para o inferno porque fuma. Vai mais cedo para o céu, mas para o inferno vai. Amém, irmão? Ai, pastor, mas está escrito lá que os viciados... Vício, tem que entender, irmão. Vício é defeito. Não é assim? Cadê a irmã? Não é assim no juridiquês? Alguma coisa está viciada que está defeituosa. Não é? Defeito. Coríntios está escrito, não sabeis, e Paulo está falando com a igreja, que nenhum sodomita, nenhum viciado, nenhum ladrão vai herdar o reino do céu. E aí fala assim, e alguns de vós têm sido assim. Está falando para a igreja, não está falando para o mundo. Mas o que está escrito lá? Mas haveis sido lavado, haveis sido purificado, haveis sido santificado. Paulo não está querendo condenar, irmão, porque no reino do céu, você não vai entrar assim no reino do céu, isso que ele quer dizer, ele vai trabalhar em você antes.
Você é sodomita? Você é viciado? Você é ladrão? Você continua vindo para a igreja, pode continuar. Pode continuar vindo para a igreja, porque cada dia que você vem, cada culto que você vem, não é o pastor, não são os obreiros, não é. O próprio Jesus está te lavando, está te purificando, está santificando. Amém, irmão? E aí ele vai fazendo a transformação de dentro para fora, sem jargão, sem tipo, não, porque eu sou crente, né? Porque os meus ternos parecem até feito de pele de foca. Isso não quer dizer nada para o Senhor, irmão. Não quer dizer nada. Amém, irmão? Para o Senhor Jesus, a circuncisão e a circuncisão é coisa alguma, mas o seu é uma nova criatura. Amém, irmãos? Vamos lá, para encerrar aqui, que eu ainda estou dentro do tempo, né? Capítulo 6, versículo 12 de Efésios. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lugares celestiais. Então, em primeiro lugar, principado e potestade, essa palavra não quer dizer só do mal. Principado vem de príncipe, potestade é poder. Existe príncipe celestiais, nós aqui pastores somos príncipes. Principado e potestade. Existe do bem e do mal. Hoste é exército. Hoste da maldade, que tenta habitar que tenta agir nos lugares celestiais. Então nós temos que orar, né? Então nós temos que orar. Os irmãos que estão no fundo da igreja, está bem espiritualmente, você entra no seu aposento, fecha o seu olho no relacionamento com o Senhor Jesus. Senhor, eu estou em batalha aqui, porque o lugar celestial, Satanás ele quer bagunçar, ele quer fazer a pessoa não prestar atenção no culto, quer fazer a pessoa ver, mas não ver, ouvir, mas não ouvir, não assimilar. Mas eu oro por essa pessoa. A Bíblia, por que a Bíblia fala andar de 2 em 2? Porque tem dia que você está bem espiritualmente. Não é só para você pensar em você, é para você pensar no irmão que está enfraquecido, que está mal espiritualmente. Amém, irmãos? É assim que funciona. Mas vai chegar o dia que você vai estar mal e o outro vai estar bem. Isso aconteceu várias vezes comigo, está mal. Na igreja, irmão. Na igreja. Sendo presbítero, pastor, sendo o que for. Amém, irmãos? Mas o Senhor tem misericórdia de todos nós. Todos nós. Então tem dia que os meus irmãos pastores estão bem e eu estou mal. Não, irmão? Estou mal. Aí a oração deles pode ir muito em seus efeitos. Então eu sinto a força de Deus vindo sobre mim. Tem dia que eles estão mal. Não vou orar não. Nem sei se orou por mim. Então... Vamos lá, irmãos. Apocalipse, irmão. Capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Versículo 7. Isso aqui, irmão, não está falando lá do céu, quando você morrer, não, irmão. Está falando já. Tá bom, irmãos? E houve batalha no céu. Céu não é céu lá em cima. Amém, irmão? O céu aqui em cima é astral. Está falando celestial. Amém, irmão? O reino do céu está entre vós, a Bíblia fala. Batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos. Miguel aqui, irmão. Miguel é Miguel, Jesus é Jesus. Mas aqui, Miguel aqui é uma alegoria do Senhor Jesus Cristo. Jesus não é Miguel, mas aqui, em vez de falar Jesus, falou Miguel. Tá bom, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Não estou falando que Miguel é Jesus. Amém? Os anjos de Miguel, quem que é, irmão? Aqueles que guardam a palavra da graça, aqueles que guardam a palavra da não condenação, as palavras da não acusação, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então eu batalho contra o dragão e os anjos. Sabe quem é os anjos do dragão, irmão? São pastores, não é pessoa do lá fora, não. É feiticeiro, pastor, não é, não. Anjo é mensageiro, é aquele que prega, que olha só, o Senhor Jesus vai fulminar você, vai colocar você no leito por causa dos seus pecados. Ele não, irmão, Jesus Cristo não veio fazer, irmão, ameaça porque você peca, ele veio te livrar do pecado, irmão. Irmão, o diabo, ele prega Jesus, ele prega Deus, ele prega, irmão, para te afastar de Deus, para te afastar de Deus. E o sangue de Jesus te purifica de alguns pecados? Todos os pecados. Versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos
céus. Então nós temos que batalhar nas regiões celestiais, para que nenhum lugar, para que não se ache mais lugar do inimigo. Amém, irmão? Nos céus. A nossa casa seja um lugar céu aberto. A igreja, quando eu vejo um céu aberto, o meu serviço, fica falando mal do seu serviço, ele fica pior ainda. Pior ainda. Amém, irmão? Você está estabelecido na região celestial. Então, Senhor, abençoa o meu serviço é uma bênção, ainda que for horrível, irmão, né? Te louvo pelo meu salário, o seu salário é ruim. Graça te dou, região celestial. As bênçãos vêm das regiões celestiais. Versículo 9, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, a força, o reino do nosso Deus. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram como? Pelo sangue do Cordeiro, sacrifício de Jesus, pela palavra do testemunho, não é palavra de sabedoria, de livro, conheça melhor as 7 chaves de Apocalipse. Não é isso não, irmão. Palavra teológica não vence o diabo não, viu, irmão? O diabo não tem medo de carteirinha não. Palavra revelada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo só fala de amor, de perdão, de misericórdia. O Espírito Santo não fica falando não, irmão, fica se metendo na vida dos outros. Você que tem Facebook, você que usa rouba saruel, não sei o quê. O Espírito Santo não fala sobre isso, irmão. Ele não fala sobre isso. Ele só fala sobre o Cordeiro. Ele só fala sobre o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? O sacrifício do Cordeiro. Ele só fala sobre isso. Só isso ele fala, irmão. Amém? E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, não amaram suas vidas até a morte. Pelo que, alegrai-vos, ó céus. Olha só, irmão, na região celestial tem alegria. Se você não está feliz, é porque Satanás te derrubou do céu. E o dragão com a sua cauda, o que é? Dragão é o diabo. Cauda é profecia enganosa, está escrito em Isaías. Todo profeta de respeito será a cabeça. A cauda é o profeta que profere mentira. Amém, irmão? Então você tem que entender que quando você está com vontade de profetizar, eu sou uma droga, eu sou um lixo, eu sou aquilo outro, é tudo mentira. Você não é isso. Não é isso que Deus tem para você. E Ele te arrebata do céu e faz você cair na terra, no natural. Os irmãos estão entendendo? No natural. Mas o Senhor, Ele quer te estabelecer. Ele te estabeleceu no céu, em Cristo Jesus. João, Evangelho de João, para a gente encerrar. Evangelho de João, capítulo 14. Último versículo que eu vou ler. Evangelho de João, capítulo 14. Isso aqui não é futuro também não, viu, irmãos? Isso não é futuro não, isso aqui está falando do presente. Pessoas que vivem isso aí. Nós podemos viver, todos nós podemos viver isso aí, irmão. Amém? É como você se relaciona com o Pai Celestial. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Na casa do meu Deus, está escrito isso? Na casa de quem? Pai. O Pai, então, na casa dele, ele é mais explícito ainda. É mais explícito ainda. Amém, irmão? Aqui eu estou de terno, em casa eu não estou de terno. Chinelo, bermuda, sem camiseta. Sou mais explícito ainda. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Sabe por que morada, irmão? É para te estabelecer nos lugares celestiais. Não é para quando você morrer, não, irmão. É agora, agora. Tem pessoa que transita só pelo céu. Transita. Então numa oração está no céu, depois volta à realidade. Ai, bom era a igreja. Agora estou nessa droga de novo aí, ó. Essas crianças que não param, né? É assim, irmão. Aqui tudo falta, tudo quebra. Não, irmão. Você tem que habitar no céu, irmão. Alegrai-vos ao céu e vós que nele habitais. Amém, irmão? Habitar no céu. Presença do Pai Celestial. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Lugar é onde você tem que se relacionar com o espaço que você tem que se relacionar. Céu. Aquele que fica olhando muito a roupa do irmão, o que o irmão faz é que está na terra. É que está na terra, é por isso que vê. Quem está no céu não vê nada disso, irmão. Amém? Porque no céu só existe um tipo de roupa. Veste lavada no sangue do Cordeiro. Amém, irmão? Só existe esse tipo de roupa. Não existe tênis, não existe Nike, Reebok, não existe nada disso. Existe só a sandália do Evangelho. Amém, irmão? Só existe isso. Eu vim para aqueles que veem, não vejam. E aqueles que não vê. Amém, irmão? Versículo 3.
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele preparou lugar celestial. Talvez está vivendo no inferno. Está vivendo no inferno, mas não é o seu lugar de viver, irmão. Amém? Está vivendo na terra. Amém, irmão? Na terra é aqueles que ficam acusando, olhando as pessoas, o que faz, o que não faz, o que fez, o que não fez. Está vivendo na terra, mas não é o seu lugar. O seu lugar, ó, é o céu, lugar celestial. Vamos ficar de pé? Lugar celestial. Aonde você estiver está a presença do Pai Celestial. Amém? Feche os seus olhos. Se o meu lugar for o céu, aonde eu estiver, eu farei ser céu. Amém, irmãos? Aonde eu estiver. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Qual é o lugar que eu possa estar que o Seu Espírito não estará? Qual é o lugar que o Senhor não me olhará? Se eu subir ao céu, Tu aí estás. Se eu descer no Seol, se eu fizer no Seol a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará, e a Tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz ao redor de mim. Nem ainda as trevas me escondem de Ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Os homens do Velho Testamento, os homens do Velho Concerto, a geração de Araão podia chegar até o santo lugar, porque o santíssimo lugar é um lugar invisível. Amém? O santíssimo lugar é um lugar invisível. Nem Araão conheceu verdadeiramente o santíssimo lugar. O santíssimo lugar é a presença do Pai Celestial, quando nós somos levados através do sumo sacerdote das nossas almas, o verdadeiro sumo sacerdote, que a morte não conseguiu interromper, que é o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Santo. O Senhor Jesus nos deu poder e autoridade para fechar o inferno, porque Ele tomou a chave do inferno e da morte, e Ele deu à igreja, porque nós somos corpo de Cristo. Então na nossa oração agora, nós vamos fechar o inferno e vamos abrir o céu. Você que ora e não sente presença de Deus, você que não sente o céu aberto para você, não vê o sorriso dos Pai Celestial para você, o céu tem que ser aberto na sua vida. Nós temos poder, e você, se você quiser, se você agora ser verdadeiro diante do Pai Celestial, Ele pode te arrebatar, Ele pode fazer a escada, que é o Senhor Jesus Cristo, descer a escada do céu e fazer você subir para o céu, para suas moradas celestiais. Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar para você, principalmente você que condena, você que julga, você que faz os lugares comuns. Talvez é a 10ª igreja que você visita, mas toda igreja tem defeito, todo crente tem defeito, toda adoração é defeituosa. Todos os irmãos que sobem no púlpito, aquela roupa não devia, aquele jargão não devia, aquele boné não devia. Você está na terra, Satanás com a cauda dele, ele te tirou do céu. Mas o Senhor Jesus Cristo, com o poder do sangue dele, com o poder perdoador dele, Ele pode te restabelecer de novo no lugar celestial.
Pai Santo, Senhor da glória, que os irmãos venham sentir a presença e o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor, Pai querido. Senhor da glória, a Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Se tem alguém aqui que ainda está sentindo a acusação de Satanás, se tem alguém aqui ainda que fala, pastor, esse sou eu só condeno as pessoas, eu só julgo a pessoa, eu não quero ser dessa maneira. Pastor, eu estou desviado. Pastor, eu não sinto a presença de Deus. Pastor, eu jejuo. Pastor, eu prego. Pastor, eu faço tudo, mas eu não sinto o Pai Celestial. Eu só sinto um Deus que quer cada vez mais de mim. Se você quiser, irmão, você está fraco na sua fraqueza, mas na força de Cristo, nós podemos orar e interceder por você. Aqui não está ninguém para te condenar. Aqui, irmão, nós estamos aqui para te amar com o amor de Cristo. Pode vir aqui na frente. Se tem alguém que está morto espiritualmente, se tem alguém que quer uma oração, que necessita, pode vir aqui na frente, irmão, para nós orarmos por você. Amém? Não se preocupa com as pessoas, não, irmão. Amém? Porque a igreja é lugar do desgraçado que alcançou a graça. Amém, irmão? Eu não sou nada mais do que um desgraçado que recebeu a graça, irmão. Eu não sou nada mais de um miserável que alcançou a misericórdia, irmãos. Amém? Pai Santo, Senhor da glória, graças te damos, Senhor amado, porque nós somos semelhantes, Senhor da glória, àquela mulher, Pai querido, que beijou os teus pés, que limpou os seus pés com os cabelos dela, Senhor da glória. Nós não somos nada mais, Senhor da glória, que aquele, Senhor, que vivia em sepulcros, Pai querido, aquele, Senhor da glória, que se machucava, Senhor da glória, e nenhuma prisão podia prender. Nós nada somos do que o ladrão da cruz, Senhor amado. Nós nada somos do que Zaqueu, Senhor amado. Nós somos pobres, nós somos publicanos, muitas vezes somos fariseus, Senhor amado. Mas tu enviaste o Cordeiro Santo, o Filho do teu amor, aquele que não nos condenou, aquele, Senhor da glória, que lavou os nossos pés. Tu enviaste, Pai querido, Senhor da glória, o bom samaritano, Senhor. Tu enviaste, Pai querido, o judeu que teve misericórdia, Senhor da glória, da mulher de Samaria, Senhor, e deu água purificadora, Senhor, para aquele que era acusado, para aquela que é acusada, para aquele, Senhor, que nunca se sentiu perdoado, Senhor da glória. Pai querido, para aquele, Senhor da glória, Pai querido, que fez de tudo para merecer e só chegou à conclusão, Pai querido, que mais perto do inferno se encontra. Mas tu enviaste, Pai querido, fez o teu filho descer do céu, vir à terra, Senhor, morrer como homem e descer nas partes mais baixas do mundo espiritual para conquistar para nós, Pai querido, a salvação, a remissão, através do sangue e do sacrifício dele, Senhor da glória. Pai querido, ele que é possuidor da chave do inferno e da morte, Senhor, nos tirou da morte, Senhor da glória, para um lugar que nós nunca mais voltaremos, não porque merecemos, mas porque, Pai querido, ele tem todo o poder de cuidar de cada uma das suas ovelhas, Senhor. Seja abençoado, seja liberto de todo o sentimento acusatório, de todo o sentimento acusador, em nome de Jesus. Todo espírito que te condena, todo espírito que faz você condenar as pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora que você conheça o Cordeiro do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, você tem que desprezar Moisés. Desprezar, porque a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade veio através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que as palmas ouvem o Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar, amém? Eu quero dar um recado aos irmãos aqui, antes de nós louvarmos o último louvor. O último louvor aqui para estarmos encerrando. Irmãos, nós estamos à disposição de toda a igreja. Amém, irmãos? Marca, se quiser... eu queria um aconselhamento pastoral, eu queria conversar com o pastor. Amém, irmãos? Liga na secretaria da igreja. Amém, irmãos? Fala aqui com a gente aqui ao final do culto. Nós estamos à disposição dos irmãos. Amém, irmãos? Amém? Nós somos pastores pela misericórdia do Pai Celestial, mas nós somos melhores que ninguém aqui, irmão. Do mesmo jeito que você peca, eu peco também. Amém? Mas só que do mesmo jeito que o sangue de Jesus te purifica do pecado, ele também me purifica. Amém, irmãos? Irmãos, batismo nas águas dia 26/5, domingo. Amém? Os interessados, procurar o presbítero Stanguini, o presbítero Tony, pode vir aqui na frente, pode procurar qualquer obreiro que ele encaminha os irmãos até os responsáveis. Amém? Santa Ceia do Senhor, dia 30 de maio, quinta-feira, irmãos. A nossa Santa Ceia é todo segundo domingo, mas a Santa Ceia vai ser diferenciada. Então vai ser dia 30 de maio, quinta-feira. Amém, irmãos? Quinta-feira que é feriado. Irmãos, priorize, amém, irmãos?
não viaje na sexta, mas venha na Santa Ceia. Amém? É de suma importância, declaração. Santa Ceia não é para quem é santão e para quem não... Irmão, quando você peca e não toma Santa Ceia, você está ofendendo o Senhor Jesus Cristo. Porque você está falando assim, ó, hoje eu não sou merecedor, mas amanhã eu tomo porque eu mereço, né? Não, irmãos. O sangue do Senhor Jesus veio para te remir dos pecados. Você pecou, aí que você deve tomar a Santa Ceia. Se você for batizado, aí que você deve tomar. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas é tomar e beber indignamente. É não discernir o sangue de Jesus. Aquele que toma a Santa Ceia achando que merece, esse está tomando indignamente. Amém, irmãos? É assim que funciona. Santa Ceia do Senhor, dia 30/5, de manhã, 2 horários. Pela manhã, às 9 da manhã, à tarde, às 17h30. Irmãos, acampamento Roche Kids, isso é só para a igreja. O pai que é membro, a mãe que é membro dessa igreja, não está aberto para todo mundo, amém, irmãos? Tá? Para ser sede, filiais, vai ser na chácara de Nipo. Vai ser para as crianças de 9 até 12 anos. Graças a Deus que eu não estarei. Amém, irmãos? Imagina, né? Amém, irmãos? 9 a 12 anos, é uma bênção, tá bom, irmãos? Então, informações, quando os irmãos forem buscar os filhos, pergunta pela irmã Aninha. Tá bom, irmãos? Pergunta pela irmã Aninha. A irmã vai pegar os seus dados e vai passar para nossa irmã Bruna, responsável, que hoje ela não está aqui. Amém? Quando subir, então, eu queria saber do acampamento. Amém? Aí os irmãos vão dirigir você até a irmã Aninha. Amém? Estenda suas mãos. Vamos orar pelos pedidos de oração aqui. Amém, irmãos? Livro de oração das crianças e dos adultos. Vamos. Feche seus olhos. Pai, colocamos diante do Senhor, nós que habitamos e estamos nas regiões celestiais, Senhor. Não diante do Senhor, mas à sua direita, porque foi aonde o Senhor Jesus Cristo nos estabeleceu, como está escrito na tua palavra, Senhor amado. Eu estou assentado com Cristo Jesus à sua destra, meu Pai. E eu peço para ti, meu Pai querido,